Olá, vamos para mais um tempo de reflexão? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, Romanos capítulo 2 e versículo 4 e Romanos capítulo 3 e versículo 25. Sabe o que diz esses dois textos? Uma dica para você. Se você tem um tempinho, abre lá a sua Bíblia, Romanos capítulo 2 e versículo 4 e Romanos capítulo 3 e versículo 25. 2, 4, 3, 25 do livro de Romanos, que lá tem uma palavra que ela é assustadora para nós. Assustadora, creia no que eu estou te dizendo, assustadora. Porque esses dois textos, eles vão dizer o seguinte, que nós abusamos da paciência de Deus. É incrível, né? A gente imaginar que Deus, que a paciência de Deus pode acabar. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo que a paciência de Deus pode acabar a qualquer momento com relação à nossa vida. Mas o texto está dizendo que nós abusamos da paciência de Deus. Que nós não estamos dando a Deus a devida atenção no nosso dia a dia. E que toda essa paciência, que toda essa longanimidade de Deus, não é que ela vai acabar, mas Deus pode deixar de praticar isso em um determinado tempo da nossa vida. E justamente porque nós começamos a desprezar tudo aquilo que Deus tem nos oferecido com relação à paciência, à graça, à misericórdia e à bondade. Por exemplo, lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 20, ali a Bíblia diz que a graça de Deus ela não tem fim, que as misericórdias de Deus, a misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias na nossa vida, que a fidelidade de Deus é eterna. Tudo isso são atributos de Deus e são atributos eternos. Isso não acaba, não é que a graça de Deus vai acabar, a sua misericórdia e bondade vai acabar. Porém, é importante nós observarmos que chega um determinado momento em que o coração do homem se endurece de tal maneira, ele se petrifica de tal maneira, chega uma hora que o coração do homem ele fica tão endurecido que Deus para de falar com ele. A Bíblia diz que Deus entrega os homens a si mesmo e esses homens se destroem. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa ter paz no pecado. Enquanto o Espírito Santo de Deus está nos incomodando quando nós estamos vivendo no pecado, quando nós estamos pecando, preste atenção nisso aqui. Enquanto o Espírito Santo de Deus está nos incomodando, dê glória a Deus por isso, porque isso é favor de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. O problema é quando Deus não fala mais. O problema é quando o Espírito Santo já não nos incomoda mais, ou seja, nós começamos a nos conformar com o pecado ou nós começamos a ter o pecado como algo normal na nossa vida, por menor que seja o pecado, por menor que seja o erro. Mas se esse erro é pecado e o Espírito Santo de Deus está nos incomodando, dê glória a Deus por isso, é porque Deus está tendo paciência conosco. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele deixa de nos incomodar, ou seja, nós pecamos e ficamos confortável com aquilo, isso é extremamente preocupante. E aqui em Romanos capítulo 2, versículo 4, capítulo 3 e versículo 25, ali a Bíblia está dizendo que Deus tem paciência conosco, mas que nós estamos abusando dessa paciência de Deus. Deus está sempre nos alertando, o Senhor está sempre nos ajudando, Ele está sempre colocando diante de nós portas que nós precisamos passar por ela, mas nós estamos abusando desta paciência de Deus. Nós estamos abusando dessa bondade de Deus. Nós não estamos levando em conta que Deus pode sim, a qualquer momento, deixar de praticar para conosco essa paciência, essa bondade, e ele tem total razão. A bondade é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele, tudo é dele. Se ele quiser deixar de praticar isso na nossa vida,
Ele vai deixar e nós não temos que fazer nem que falar nada, porque tudo é dele e ele tem razão. Então observe o seguinte, será que você não está abusando da paciência de Deus? Será que nós não estamos abusando dessa bondade de Deus? Soma durante o dia ou durante o mês inteiro. O mês inteiro não dá para somar, mas soma durante o dia. Quantas vezes Deus está tendo paciência conosco? Nós estamos falhando, nós estamos pecando, nós estamos pecando no falar, nós estamos pecando no olhar, nós estamos pecando nas nossas ações, nas nossas atitudes, e aí depois nós voltamos, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. O problema é que nós reincidimos nesse pecado outra vez no dia seguinte, no olhar, no falar, no tratar, no comportamento, no comportamento com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas na rua. E aí nós vamos lá, pedimos perdão de novo, voltamos e recorremos no mesmo erro ou entramos pelas mesmas portas que não deveríamos entrar. Você já parou para pensar? Deus não está sendo muito paciente com você e a qualquer momento Ele pode deixar de ter essa paciência, Ele pode deixar de praticar essa paciência, Ele pode deixar de te incomodar quando você está pecando. Você já parou para pensar nisso? Isso é assustador. Porque o que traz a iluminação para os nossos olhos espirituais é o Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus nós estamos cegos, totalmente cegos espiritualmente. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos nesse mundo. Quando nós éramos incrédulos, nós éramos cegos. O Senhor veio, abriu os nossos olhos, tirou as escamas dos nossos olhos e nos fez ver quem éramos ou quem somos, né? E quem Deus é. O quanto Ele é bom e paciente e o quanto nós éramos mal e vivíamos na prática do pecado e por isso estávamos condenados ao inferno, sim. Mas Deus veio, tirou as escamas dos nossos olhos e nos fez ver a sua bondade e a sua graça, o quanto nós precisamos de Jesus. Mas aí, num determinado momento, nós continuamos flertando com o pecado, nós continuamos fazendo mal, nós continuamos desejando mal, nós continuamos pecando no falar, no olhar, no pensar, tudo isso. E Deus, paciente conosco, tendo essa paciência. Então, quando eu leio Romanos 2,4 e 3,25, lá está dizendo, vocês estão abusando da paciência de Deus. É esse Deus com essa paciência que leva você ao arrependimento dos seus pecados. Então, observe isso na sua vida. Observe se você não está caindo em pecados recorrentes todos os dias e que Deus está sendo paciente com você e comigo, paciente conosco, longânimo conosco, uma resiliência maravilhosa conosco todos os dias. E quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo nos incomoda e vai nos mostrando, olha, hoje você fez de novo aquilo que você prometeu que não faria. Eu não estou falando aqui de erros triviais, todos nós erramos todos os dias. Eu estou falando de erros que é pecado e compromete a nossa vida com Deus, compromete a nossa saúde espiritual, compromete a nossa salvação. Então, sente um pouco e reflita sobre isso. Ou sentemos um pouco e refletimos sobre isso. Será que nós não estamos abusando da paciência de Deus? Fica essa reflexão para você. Eu sou o pastor PH, estou sempre aqui trazendo uma reflexão da palavra de Deus para você.